Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu quero convidar vocês, antes de darmos início à nossa reflexão, a se inscreverem em nosso canal, a curtir e a compartilhar as reflexões com mais pessoas. E o tema da nossa reflexão de hoje é os ais de Jesus. E a nossa mensagem, ela vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, verso 25. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, pois limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Eu gostaria já de iniciar a nossa reflexão com uma pergunta: o que tem nos preenchido? O que tem enchido o nosso coração? A Bíblia vai nos dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Uma das mensagens mais contundentes de Jesus contra o pecado é registrado em Mateus capítulo 23, onde ele pronuncia uma série de ais contra os líderes religiosos de Israel, especialmente os escribas e fariseus. Essa mensagem expõe e condena com severidade a hipocrisia religiosa, a justiça própria e o endurecimento do coração. Jesus os acusa de distorcerem a lei, de oprimirem o povo com regras e de buscarem apenas a aparência de piedade, sem qualquer arrependimento ou verdadeira justiça. A pregação de Mateus capítulo 23 é direta, vigorosa e confrontadora. Aqui estão pontos principais dessa mensagem que eu irei apresentar. O primeiro, condenação da hipocrisia religiosa. A pregação de Cristo nesse capítulo, ela tem uma condenação contra essa hipocrisia religiosa. Jesus acusa os fariseus de serem como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de impurezas por dentro. Mateus capítulo 23, ao versículo 27 e 28. Eles se preocupavam em manter a aparência exterior de piedade, mas em seus corações estavam cheios de pecado e corrupção. A pergunta que eu faço aqui é: será que temos nesses dias vivenciado o que eles faziam no passado? Jesus expõe que o verdadeiro problema do pecado começa no coração, que precisa ser transformado e não apenas disfarçado com aparências. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperância. O nosso texto base, Mateus 23, 25. E o segundo aprendizado que nós conseguimos observar no nosso texto é a justiça própria e o orgulho espiritual. Jesus condena os líderes religiosos por sua justiça própria, que os cegava para a sua própria necessidade de arrependimento e de um coração transformado por Deus. Em lugar de servirem ao povo com humildade, usavam sua posição para obter honra e privilégio. Essa atitude arrogante e a justiça própria bloqueavam o entendimento do Evangelho e afastavam as pessoas de uma verdadeira comunhão com Deus. Em Mateus capítulo 23, versículo 3 diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar ao que estão entrando. E a terceira lição que tiramos dessa passagem é a falsidade na adoração e a opressão do povo. Jesus, meus irmãos, Jesus também denuncia como os líderes sobrecarregavam o povo com exigências religiosas que eles mesmos não praticavam. Eles se apegavam aos detalhes minuciosos da lei, como o dízimo de ervas, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Tiago capítulo 1, 27 vai dizer:
O verdadeiro evangelho imaculado é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e do viajante, e se apartar da concupiscência do pecado. Esses dogmas, essas negligências que os homens praticavam, que são valores centrais que Deus deseja com que eles parem de realizar. A falsa adoração e a falta de misericórdia revelavam o quanto estavam longe do coração de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 23, versículo 23. Com este texto, nós aprendemos que esses ais em Mateus 23 são mensagens severas, mas necessárias, em que Jesus revela a seriedade do pecado, da hipocrisia e da justiça, mostrando que o pecado não está apenas nos atos exteriores, mas nas motivações do coração. Ele nos chama a um arrependimento genuíno e a uma vida de sinceridade, justiça e amor a Deus e ao próximo. A pergunta que eu faço aqui é: como temos manifestado o Evangelho? Como temos tratado o nosso próximo, o nosso irmão? Jesus deixa claro que o pecado, sobretudo o que se esconde sob uma falsa aparência de santidade, é gravíssimo e impede o verdadeiro relacionamento com Deus. Meus amigos, eu quero te convidar a ter um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. Entregue a sua vida, entregue o seu coração a Jesus e receba a salvação. Amém? Guarda essa reflexão em seu coração. Eu quero também te convidar a curtirem, a compartilhar e a se inscreverem nesse nosso canal. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.